Vamos lá, hora de praticar, ver como a FGV cobra a parte de princípios constitucionais da administração pública. Vem comigo. Primeira questão. A esse respeito, acerca desses princípios, avalie as afirmativas a seguir. 1. A administração pública só pode agir dentro dos limites estabelecidos pela lei. Esse dever da administração pública de precisar depender de uma lei para autorizar o seu comportamento está associado ao princípio da legalidade. Legalidade. 2. Os atos administrativos devem ser realizados com transparência, garantindo acesso ao público às informações. Esse dever de dar publicidade dos atos, divulgar os atos, está associado ao princípio da publicidade. Publicidade. 3. A atuação dos agentes públicos deve visar o interesse coletivo, sem o favorecimento de indivíduos ou grupos específicos. Esse dever de administração perseguir o bem comum, sem discriminar, sem favorecer ninguém em particular, é uma decorrência do princípio da impessoalidade. Então, essa aqui é a caracterização do princípio da impessoalidade. 4. Os agentes públicos devem agir com ética, probidade, lealdade em relação ao interesse público. Esse dever de o servidor público agir com ética, né, e além da simples legalidade, mas se preocupar com padrões éticos de conduta, está associado ao princípio da moralidade. 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 Então a gente tem o que? Legalidade, ok? Impessoalidade não, legalidade ok, depois publicidade, aqui impessoalidade não, publicidade ok, impessoalidade ok e moralidade ok. Gabarito da questão, alternativa C de casa. Próxima questão. Assinale a opção que apresenta corretamente o princípio que exige que o agente público atue com o melhor desempenho possível e que a administração pública seja organizada de forma a alcançar os melhores resultados na prestação de serviços públicos, né? Essa compreensão em duas dimensões, em de que na dimensão individual o agente público deve agir com presteza, com eficiência, né? Fazendo o melhor possível, bem como em uma perspectiva coletiva, uma perspectiva geral, a administração pública deve organizar suas atividades para entregar os melhores resultados possível. É o que? É o princípio da eficiência, que tem essa dimensão individual em relação à atuação do indivíduo, do agente público, e também tem a perspectiva mais geral, associada à atuação da própria administração pública. Então aqui o enunciado está falando justamente sobre essas duas perspectivas, ó. Princípio da eficiência no âmbito individual, relacionado ao agente público, e aqui o princípio da eficiência no âmbito geral, relacionado à atuação da própria administração pública. Então, é princípio da eficiência em suas duas vertentes. Gabarito, alternativa E. Próxima questão. Assinale a opção que apresenta corretamente a aplicação do princípio da impessoalidade. Aí você vai se lembrar, princípio da impessoalidade. O que tem que ter em mente? O princípio da impessoalidade tem duas vertentes, dois sentidos. A gente pode associar o princípio da impessoalidade ao dever de perseguir a finalidade pública, ou seja, alcançar, né, objetivos coletivos, sem favorecimento, sem discriminação com ninguém. Esse é um primeiro sentido do princípio da impessoalidade, e o outro sentido está associado à atuação da administração pública, né? Os atos produzidos devem ser imputados à entidade, ao órgão da administração pública, e não ao indivíduo, não ao agente, tá bom? Então é isso que a gente tem que procurar aqui. Alternativa A. Garante que os atos administrativos sejam personalizados conforme o entendimento do servidor responsável pela sua emissão, desde que haja fundamentação técnica, né? Não existe esse princípio, na verdade, o que se espera da atuação do servidor público é uma atuação impessoal, sem favorecimentos, sem discriminação, que ele haja de acordo com as normas e regulamentos do órgão, né? E não de uma maneira individual, tá bom?
Então isso aqui está errado. B. Permite a promoção pessoal das autoridades públicas desde que vinculada a ações administrativas relevantes? Não, a Constituição veda exatamente isso, né? Veda a promoção pessoal, porque quem faz é a administração pública e não o agente em particular. Não é o prefeito, não é o governador que inaugura o hospital. Quem faz aquilo é a administração pública, por meio da prefeitura, por meio do governo e não dos seus agentes, tá bom? Então isso aqui está errado. C. Limita-se nas certidões e atos a linguagem utilizada, não influenciando o conteúdo e os efeitos do ato. Está errado, né? Na condição de princípio, pode inclusive invalidar o ato. Um ato administrativo que é produzido em desrespeito a qualquer um dos princípios da administração deve ser invalidado. Está errado. Não se amolda ao ordenamento jurídico. Tá bom? Então C está errado. Vamos para D. Determina que os atos administrativos não devem visar beneficiar ou prejudicar pessoas específicas. Perfeito. Aqui ele está falando sobre o quê? Sobre a finalidade, que é um dos sentidos do princípio da impessoalidade, devendo ser atribuídos à entidade pública e não ao agente. Então, aqui é o segundo sentido do princípio da impessoalidade, né? É em relação à imputação. Quem faz é a entidade pública e não o servidor em particular. Então, aqui sim, está descrevendo corretamente o princípio da impessoalidade. Vamos ver, impede que a administração pública utilize modelos padronizados de certidões e atos, pois isso compromete a análise individualizada de cada caso. Não, na verdade, adotar modelos padronizados vai ajudar tanto na padronização do processo, na eficiência das atividades da administração pública, né? Então, não está errado, não é por utilizar modelos, padrões de certidão que você vai comprometer as atividades públicas. Pelo contrário, né? E você utilizar modelos torna o trabalho mais eficiente e é um indício de que você está atuando de uma maneira impessoal, você não está privilegiando ou discriminando ninguém. Você está seguindo o quê? O procedimento, as normas, os regulamentos. Tá bom? Então o gabarito é mesmo a alternativa D de dado, que descreve corretamente os dois sentidos, as duas dimensões do princípio da impessoalidade. Próxima questão. Uma determinada entidade da administração pública, ao emitir uma ordem de serviço indevidamente, não promoveu a inclusão no diário oficial, prejudicando a transparência sobre o processo. Nessa situação, a organização feriu o princípio básico da administração pública de... Gente, faltou o quê? Faltou a divulgação do ato. Isso aí vai prejudicar imediatamente o princípio da publicidade. Não é dignidade humana, soberania, cidadania, livre iniciativa. Não, é publicidade. Esses aqui sequer são princípios relacionados à administração pública. Então, o gabarito é mesmo a alternativa E. Próxima questão. João, policial militar, foi convocado para fazer o policiamento ostensivo durante a inauguração de uma obra realizada no município Alfa, com a presença do prefeito da cidade e do governador do estado. Ao se apresentar para o serviço, o agente da lei percebe que não há, no local, qualquer promoção pessoal dos políticos presentes no evento. Na verdade, todas as informações atinentes à obra têm caráter educativo e informativo. É justamente o que a Constituição exige, né? Que as informações elas tenham esse caráter educativo, informativo e que não façam promoção pessoal. Então, está descrevendo o que se espera mesmo. Considerando o entendimento doutrinário e jurisprudencial dominantes, se está diante de uma manifestação do princípio da... Gente, essa vedação à promoção pessoal, esse estímulo para que a publicidade, né, tenha um caráter educativo, informativo, está associado a qual princípio? Ao princípio da impessoalidade. Por quê? Porque eu não posso associar as realizações da administração pública a um indivíduo, a um agente em particular. Não, as atividades são desenvolvidas pela administração pública. Não é pelo governador, não é pelo prefeito. São decorrências do trabalho da entidade pública. Tá bom? Então isso aqui é uma decorrência da impessoalidade. Impessoalidade. Tá bom? Então o gabarito aqui é a alternativa B de bola. Próxima questão. Quando a função administrativa é exercida com presteza e rendimento funcional, alcançando resultados positivos para o exercício das respectivas atribuições,
de modo satisfatório para a coletividade, tem-se o atendimento de determinado princípio expresso no artigo 37 caput da Constituição Federal. Gente, aqui ele está falando sobre o quê? Ele está falando sobre a atuação do indivíduo. O indivíduo atua com presteza, com rendimento, ele está fazendo da melhor maneira possível as suas atribuições. Ele está atuando em consonância com o princípio da eficiência. Então lembra, o princípio da eficiência ele pode se referir à atuação do agente público, que deve ter essa presteza, deve ter esse rendimento funcional, ou pode se referir à atuação da administração como um todo, que deve organizar o trabalho, organizar as políticas públicas para alcançar os resultados, de uma forma eficiente, ou seja, sem desperdício de recursos, tá bom? Então aqui ele está falando sobre a perspectiva individual do princípio da eficiência. Não é eficácia, tá? Essa é uma pegadinha, inclusive, recorrente. Eficácia não é princípio expresso da administração pública. Onde vão constar os princípios aí do artigo 37? Quais são eles? Os princípios do artigo 37 da Constituição Federal. Você vai se lembrar do LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Não é eficácia, não é economicidade, é eficiência, tá bom? Aqui não está se referindo à publicidade, não tem esse princípio da operabilidade, tampouco lá no artigo 37 fala em economicidade. Gabarito é mesmo alternativa B de bola. Próxima questão. Com relação aos princípios que regem a administração pública, aquele que foi alçado por último à Constituição, por meio de emenda constitucional, preconiza que... Gente, qual foi o último princípio? O princípio que não decorre da atuação do constituinte originário, ou seja, que foi incluído depois, lá na reforma gerencial, foi o princípio da eficiência. Então ele está falando aqui sobre o princípio da eficiência. Vamos ver qual alternativa está associada ao princípio da eficiência. Alternativa A. Os atos praticados pela administração pública devem ser amplamente divulgados. Aqui ele está falando sobre a publicidade. B. A atuação dos agentes do poder público deve ser pautada pela boa-fé, pela lealdade. Aqui ele está falando sobre a moralidade. C. A administração pública só pode agir quando houver previsão legal. Aqui ele está falando sobre a legalidade. D. A execução da atividade administrativa exige presteza, perfeição, rendimento funcional. Aqui ele está falando da eficiência, que é justamente o princípio que foi incluído pela Emenda Constitucional 19 de 98, responsável pela reforma gerencial. Reforma gerencial. Beleza? Vamos ver a E. As ações públicas devem ser objetivas, sem buscar o favorecimento ou a discriminação. Atuação estatal, que é impessoal, ou seja, persegue finalidade pública, não busca prejudicar nem discriminar ninguém. Então, gabarito D de dado. Próxima questão. Assinale a opção que apresenta corretamente o princípio que estabelece que a administração pública está limitada a agir somente dentro de parâmetros estabelecidos pela lei. Aqui ele está se referindo ao princípio da legalidade, justamente em razão da legalidade que o administrador público só pode fazer aquilo que a lei autoriza, prescreve ou autoriza, tá bom? Difere dessa forma do particular que, em regra, tem o que? A autonomia da vontade, e aí a lei só vai vedar as suas atuações, mas o particular, em regra, ele pode fazer tudo aquilo que a lei não proíba, beleza? Para o administrador público é diferente, O administrador público só pode fazer aquilo que a lei prescreve, tá bom? Então deve atuar dentro dos parâmetros estabelecidos pela lei, isso é a legalidade, gabarito, portanto, D de dado. Próxima questão. Leia atentamente o trecho de texto a seguir, que se refere a um dos princípios do direito administrativo. A conduta da administração pública deve ser pautada no interesse da coletividade, isto é, não deve visar quem beneficiar ou prejudicar, uma vez que todos devem ser olhados de forma igual, não sendo possível, deste modo, qualquer tipo de discriminação. Esse dever da administração pública, perseguir a finalidade pública, não discriminar,
nem beneficiar em alguém em particular, está associado ao princípio da impessoalidade. Impessoalidade. Gabarito, então, alternativa C de casa. Próxima questão. A supervisão do almoxarifado de uma organização pública vem controlando os níveis de estoque, visando a redução do volume de compras, com o objetivo de evitar aumento nas quantidades pedidas e maior necessidade de recursos financeiros. Ou seja, considera-se que há melhor uso dos recursos de custeio ao se trabalhar com lotes pequenos, que geram redução do nível de estoques, apesar do acréscimo no número de pedidos e na redução do intervalo entre dois pedidos. Essa nova forma de gestão do setor pauta-se principalmente na garantia do princípio da administração pública da... Gente, o que você está fazendo aqui? Ó? Você está adotando boas práticas de administração de recursos materiais para quê? Para diminuir a quantidade de dinheiro imobilizado nos estoques. Ou seja, você está tornando sua atividade mais eficiente. Né? Você está precisando alocar menos dinheiro público ali em materiais. Por quê? Porque você trabalhou com níveis menores de estoque. Então isso aqui, essa atuação com rendimento funcional, essa orientação orientada, essa atuação orientada para resultados, para redução de desperdício, é uma atuação que baseada no princípio da eficiência, o princípio da eficiência que tem essa orientação para resultados, para redução de custos, tá bom? Então, gabarito aqui, alternativa B de bola. Próxima questão. Em uma cidade do interior, o prefeito decidiu pela construção de uma nova praça pública sem realizar licitação pública obrigatória, justificando a urgência do projeto para benefício dos cidadãos. Além disso, o contrato foi firmado com a construtora sem a devida publicação no Diário Oficial, o que levantou suspeitas sobre a integridade da operação. Com relação aos princípios da administração pública, é correto inferir que na situação acima foram violados os seguintes princípios. Vamos lá, vamos por parte. Primeiro, ele fez o quê? Uma contratação sem licitação, quando ela era obrigatória. Então, se a lei estabelece que a licitação é obrigatória, o que o prefeito deveria fazer? Licitação. E ele não fez a licitação. Então, ele burlou a legalidade. Então, já teve uma violação do princípio da legalidade aqui nesse primeiro caso. Legalidade. E aí depois, o que aconteceu? Ele fez o contrato e não publicou no Diário Oficial. Aqui está tendo o quê? Um prejuízo para o princípio da publicidade, que está associado ao dever de divulgação dos atos públicos, né? Então aqui o prejuízo foi para a legalidade e a publicidade. Gabarito, portanto, alternativa A. Próxima questão. Juca Epaminondas, prefeito de um município brasileiro, inaugurou o primeiro hospital municipal, com o objetivo de aprimorar o atendimento à saúde da população local. Orgulhoso de sua realização, decidiu nomear a nova unidade como Hospital Epaminondas, buscando assim perpetuar o legado de sua gestão. Ó, então, vem aqui. Ó. Ele colocou o nome dele no hospital. O nome dele do hospital. Né? E aqui fala, né, para perpetuar o legado de sua gestão. Então, ele colocou o nome dele para quê? Com total desvio de finalidade. Ele botou o nome dele no hospital para promover, para se promover, para promoção pessoal, né? Para que o seu nome fosse lembrado e por gerações na prefeitura. Né? Isso está o quê? Isso está prejudicando, está violando o princípio da impessoalidade. Afinal, não foi o Juca Epaminondas que construiu o hospital, não foi ele. Né? Ele é só o indivíduo que ocupa o cargo. Quem fez isso foi a administração pública, foi a prefeitura responsável. Né? Foi a prefeitura, por meio da arrecadação dos tributos, né, que construiu o hospital. Então a atuação ela não deve ser imputada ao Juca Epaminondas. Né? A atuação ela deve ser imputada a quem? A prefeitura. Perfeito? Isso aqui, então, é uma violação da impessoalidade. Ele está o quê? Ele está se promovendo, né, o que é vedado pela Constituição. O gabarito aqui D de dado. Próxima questão. A Constituição Federal de 88 inovou ao fazer expressa menção a alguns princípios a que se submete a administração pública direta e indireta, a saber, os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência. Assinale a opção que indica
O princípio que se impõe em todo agente público de realizar suas atribuições com presteza, perfeição, com rendimento funcional. Aqui o administrador público, se esforçar, né? Esse dever do administrador público, né, consubstanciado por suas avaliações periódicas de desempenho, está fundamentado em qual princípio? O princípio da eficiência. O gestor público, né, o administrador público, todo agente estatal deve se esforçar em razão do seu compromisso, né, de ser servidor público, né, de entregar valor para a sociedade, tá bom? Isso está associado ao princípio da eficiência, é uma das dimensões do princípio da eficiência, gabarito, portanto, a alternativa é. Show de bola? Matamos então uma bateria de questões da FGV. Você deve ter percebido que se você domina bem as palavras-chave, os conceitos centrais de cada um dos princípios, você não vai ter problemas para acertar as questões, tá bom? Espero que você tenha gostado dessa aula. Para mim, sempre um grande prazer fazer parte da sua jornada até a aprovação. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!